Olá, pessoal! Essa é a terceira parte do nosso dinossauro. A gente vai finalizar. A gente já fez todas as partes crochetadas. Agora a gente vai costurar e bordar. Então a gente vai, antes de colocar a cabeça no corpo, eu vou fazer uns 2 pontinhos ali perto dos olhos, para poder ficar com esse formato que vocês estão vendo no nosso dinossauro verde. Esses olhos do nosso dinossauro que a gente acabou de fazer estão um pouco saltados, e eu quero que eles fiquem um pouco assim para dentro. Então, eles vão precisar ser afundados. Eu vou fazer isso dando um ponto com um fio, o próprio fio amigurumi, né, que eu usei para fazer o dinossauro, né, da mesma cor aí do nosso dinossauro. Eu vou pegar um pedaço de fio, pode ser aí uns 60 centímetros de fio, e com a agulha de tapeçaria eu vou entrar por um ponto ali na parte de baixo da cabeça. Eu escolhi na parte de baixo, porque é onde depois a gente vai costurar o pescoço, não vai ter problema de ficar um ponto ali, tá? E aí, eu vou pegar um ponto ali na parte de dentro do olho. Então, parece que é difícil fazer isso, mas não é, que eu não tava localizando ali o ponto onde eu tinha que sair, tá? Saí ali, e aí eu pego um ponto logo abaixo dessa parte onde eu saí com o fio, como vocês estão vendo aí, né, nas imagens. E ao fazer isso, eu já vou procurar o ponto ali do outro olho. E entro de novo pelo ponto logo abaixo. E saio com essa agulha lá por baixo. No caso aí, eu saí pelo mesmo ponto onde eu entrei, mas aí o ideal é você sair por um ponto ao lado, tá? Como vou mostrar pra vocês. E puxando esse fio, vocês podem afundar o olhinho. Vocês veem que o olho fica mais fundinho, tá? E aí muda também o formato do focinho do dinossauro, muda toda a feição do rosto do dinossauro. E aí eu vou corrigir isso daí que eu fiz na parte de baixo, que eu saí pelo mesmo ponto onde eu entrei. Eu vou sair pelo ponto do lado, tá? Porque se eu entrar e sair pelo mesmo ponto, a hora que eu der o nó vai entrar, e aí não vai ter essa tensão entre os dois olhos. Então, por isso que eu saí e entrei por pontos diferentes. Tensionei, dei um nó. Na hora de dar o nó, você presta atenção se ficou do jeito que você queria. Senão, você pode apertar um pouco mais ou soltar um pouco mais, tá? Você vai ver aí na prática, na hora de fazer, você vai entender melhor. E aí, você viu que ficou na tensão correta. Eu poderia até ter puxado mais esse daí, mas deixei dessa forma. E aí, eu posso dar mais um nó ou 2 nós, né? Pra prender bem esse ponto e não soltar a tensão ali desse fio. Entendam que a tensão do fio por dentro da cabeça que vai fazer o formato do rosto ficar desse jeito, tá? E aí, eu entro na peça pra meio que esconder esse nó. Não vai esconder totalmente, né? Porque a gente entrou e saiu por pontos diferentes. E posso cortar o fio. No caso, aquele fio que ficou embaixo, eu vou usar pra costurar a cabeça no pescoço, tá? Então, eu vou deixar ele ali mesmo. E agora, eu vou bordar as sobrancelhas e seria o cílio, né? A pálpebra do dinossauro. Primeiro eu vou bordar a parte da sobrancelha. Eu vou pegar o fio também da mesma cor do dinossauro. Você pode optar por uma cor, um outro tom de roxo, de repente, de lilás, né? Pra fazer um sobretom ali, mas eu escolhi a mesma cor, pra ficar bem sutil essa sobrancelha. Essa sobrancelha inclinada é que vai dar um ar de filhote, assim, né, pro nosso dinossauro. Como se fosse um cachorrinho, um olhar de cachorrinho, né? Então, eu pego o fio, pode ser aí uns 40, 50 centímetros de fio, e passo pela agulha de tapeçaria, lembrando de deixar uma ponta mais comprida do que a outra. E aí, não tem segredo, na verdade é um bordado bem comum que a gente vai fazer aí. Eu vou entrar pela lateral da cabeça e eu não entro com todo o fio, tá? Eu entro ali logo no ponto que eu já quero começar o bordado. Se você quiser, você pega um lápis ou algum marcador e
e você desenha, né, levemente ali a sobrancelha do jeito que você quer para você visualizar. Mas lembre-se de usar um marcador que depois saia, né, com calor, alguma coisa assim que não fique marcado depois, né? E aí, olha como eu coloquei. Eu coloquei a sobrancelha 2 pontos acima dos olhos, tá? 2 carreiras acima dos olhos. E aí, na parte de dentro, eu pego a carreira de baixo. Se vocês quiserem, voltem o vídeo, deem um print para vocês verem exatamente como eu coloquei, mas vocês não precisam fazer exatamente da forma que eu fiz, tá? Então, eu posiciono ali o bordado, a linha do bordado, para ver se é daquele jeito mesmo que eu quero. E eu vou passar esse fio e vou passar de novo e de novo e de novo, tá? Pra ficar uma sobrancelha saltadinha, né? Pra criar esse volume, a gente passa várias vezes o fio. Então, eu passei 4 vezes o fio. E depois que eu finalizei, eu saio lá do outro lado pra fazer a outra sobrancelha, aproveitando o mesmo fio. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. E nessa parte, é bom você tomar cuidado para deixar bem simétrico, né? Um lado exatamente espelhado com relação ao outro. Para não ter... não ficar um trabalho sem harmonia, né? Um trabalho assim, com aparência de mal feito, né? Então, tem que deixar o mais parecido um lado com o outro para ficar com um bom acabamento, né? A não ser que seja mesmo a sua intenção deixar a sobrancelha torta. Mas, esses detalhes do rosto, vale muito a pena prestar atenção, porque isso é o que dá expressividade para o seu amigurumi. Terminado isso, eu saio com o fio pelo mesmo ponto onde eu entrei, dou 2 nós e entro com o fio para esconder o nó, tá? Usando a agulha de tapeçaria. Feito isso, eu corto o fio. E enquanto isso, eu aproveito para agradecer vocês por estarem inscritos, né, no nosso clube de membros, nosso clube de receitas. Eu quero dizer para vocês que esse ano eu vou trazer várias receitas para vocês, receitas exclusivas. E que eu gostaria de sugestões, né? Gostaria que vocês deixassem aí nos comentários sugestões. E eu tô mostrando para vocês aí a pálpebra que a gente vai bordar agora. A gente vai usar o fio preto, ó. Dá pra ver que tem um fio preto passando ali por cima do olho. É bem sutil, mas faz diferença no resultado. Então, é bem legal vocês fazerem isso. E aí, a gente vai bordar também esses pontinhos da narina, né? Do nosso dinossauro. Então, como eu tava falando, deixem aí sugestões de receitas que vocês querem ver por aqui. Porque é com base nisso que eu vou criar as novas receitas para vocês, tá? E aí, eu pego o fio preto, amigurumi, pode ser fio para bordado, e eu lembro de deixar sempre uma ponta maior do que a outra, na agulha, né, na agulha de tapeçaria. Essa agulha de tapeçaria, eu não lembro qual que é a numeração dela, porque faz muito tempo que eu tenho essa agulha, e realmente não lembro qual que é a numeração, eu sei que é bem grande, né? E eu gosto bastante dela exatamente porque ela é grande e ela alcança, né? Ela me ajuda a alcançar, a atravessar as peças. E eu não abro mão dessa praticidade, né? Mas pode ser uma agulha de tapeçaria menor, se você quiser. E aí, tô fazendo ali a parte de cima da pálpebra com o fio preto. E aí, eu simplesmente saí ali pela parte de dentro do olhinho, né? Saí com o fio e entrei pela outra extremidade, tá? E aí, a hora que eu fiz isso, a hora que eu entrei com a agulha, eu já saí lá no outro olho.
que é para ser prático, tá? E entro de novo pela outra extremidade do olho. E aí, presta bem atenção com a simetria, tá? O que é a simetria? É um lado igual ao outro, um lado espelhado ao outro. É como se você pegasse o rosto, né? Colocasse um espelho no meio, um lado tem que ser o reflexo do outro lado, certo? Isso é a simetria. Simetria, tá, gente? Simetria. Assimetria é quando são lados diferentes. Simetria é quando é igual. Então, vamos buscar a simetria, porque é isso que vai dar uma harmonia no nosso resultado e vai dar uma expressão bonitinha nos nossos bichinhos. E aí, na hora de bordar o focinho, eu tinha passado 2 vezes aí o fio, mas eu não gostei. Eu achei que ficou meio grosseiro, então eu desmanchei e fiz de novo esse bordado, passando só uma vez o fio em cada narina, para ficar bem fininho. Mas aí também isso fica a seu critério. Tá vendo como ficou bem mais delicado agora? Aí eu posiciono para ver se é isso mesmo que eu quero, se tá no ângulo certo, né? Se tá no ponto certo. E saio ali com o fio pelo mesmo ponto onde eu tinha entrado para fazer a pálpebra. Depois eu dou os nós e entro com o fio preto para dentro da peça usando a agulha de tapeçaria e corto, né, para finalizar. Depois de cortar esse fio, você empurra, né, a pontinha do fio para dentro para não ficar aparecendo. Pode usar um palitinho de madeira também, que é até mais eficiente. E agora a gente pode costurar a cabeça no pescoço. Antes disso, eu escondo esse fio que tá sobrando aí no corpinho, escondo para dentro da peça. Posso usar agulha de tapeçaria ou posso simplesmente colocar o fio lá para dentro da peça. Eu não gosto de cortar rente esses fios, porque depois, você sabe, né? Se você corta rente, dependendo do caso, você desmancha o crochê, né? Você tá criando ali uma fragilidade no seu crochê. E aí, eu vou aproveitar para colocar bastante enchimento aqui nessa peça, porque embora já tenha bastante, ainda não é o suficiente. E a gente coloca agora, porque depois que colocar a cabeça, vai ser bem difícil de colocar enchimento. Apesar de que eu já fiz vídeo aqui no canal mostrando que é possível você colocar mais enchimento mesmo numa peça finalizada, mas é mais complicadinho. Então, aproveita enquanto você pode colocar, né? Você tá aí com livre acesso à abertura da peça para você colocar bastante enchimento. Porque o pescoço é um ponto crítico, né? Que a gente deve colocar bastante enchimento. Se você não coloca a quantidade suficiente, o pescoço vai ficar mole e a cabeça vai ficar caindo. Então, vamos evitar esse tipo de problema. E agora sim, a gente pode costurar a cabeça ao corpo. E para costurar a cabeça no corpo não tem muito segredo. Nessa hora você tem que ter paciência, porque você tem que alinhar bem a cabeça na parte da frente do corpo, para a cabeça não ficar torta. Então, aqui nesse caso, como a cabeça ela é uma peça fechada, a abertura da cabeça não coincide com a abertura do pescoço, então você tem que tomar cuidado até para a cabeça não ficar inclinada, caída para o lado direito ou esquerdo, né?
E tem que tomar cuidado com esses ângulos. Você então vai posicionar, né, a cabeça ali e vai ver o jeito certinho de costurar. Se for possível, você alfineta e tal. Ali o que eu fiz? Eu dei um nó ali antes de começar, porque esse fio é aquele fio que vem lá de dentro da peça, lembra? Então eu dei um nó para não ter problema de ficar tensionando a cabeça, né? Por dentro ali. Lembra desse fio que a gente usou para tensionar os olhos? Então, por isso que eu dei esse nó. E aí eu posiciono a cabeça. E aí eu vou colocar a agulha ali no corpinho. Vou posicionar a agulha no corpinho, pegando um ponto. E eu tô pegando os pontos, não é na última carreira, na penúltima, percebam, tá? Na penúltima carreira, que assim o pescoço fica ainda mais firme. É o que eu sempre costumo fazer aqui nos meus amigurumis, tá? Salvo raras exceções, eu costumo fazer assim, com essa costura, pegando a penúltima carreira do pescoço. E não tem segredo, então, pega um ponto na cabeça, um ponto no pescoço. Quanto mais próximos, né, os pontos, melhor, mais certinho vai ficar a costura, mais detalhado, mais bem acabado vai ficar a sua costura. Então, presta atenção nisso também. Mas você sempre tem que tomar cuidado para fazer esses pontos alinhados, para não tirar a cabeça da posição correta. Então, faz um pouco, para, olha como ficou, faz um pouco, para e olha como ficou. Então, se for preciso, você desmancha, né? Se não tiver certo, você desmancha e começa tudo de novo, tá? Isso é importante, porque às vezes você termina uma peça, já aconteceu comigo várias vezes, e a cabeça fica levemente torta. Aí você ajeita ali com a mão e dá a impressão que tá reto. Mas depois, com o tempo, essa cabeça vai voltar para o lugar onde ela foi costurada. Então, ela vai acabar ficando torta. Então, esse tipo de coisa faz diferença nos acabamentos. Quem entende de amigurumi já bate o olho e já sabe que foi mal costurado. Depois não adianta ficar brava, porque você sabe que você não fez o que devia fazer. E aí, para não ficar um vídeo muito chato, eu tô acelerando essa etapa, porque vocês já devem saber como que faz, mas se tiver muito rápido para você, vai nas engrenagenzinhas ali do lado do vídeo, em cima do vídeo, passa o mouse ali em cima, ou clica ali em cima do vídeo, tem a engrenagenzinha do YouTube, você vai lá em velocidade e tá lá, velocidade normal, você vai diminuir a velocidade, você vai colocar 0,75 ou 0,5 ou 0,25, e aí você vai ver o vídeo na velocidade bem mais lenta do que tá passando agora, e dessa forma você vai conseguir perceber cada detalhe do que eu tô fazendo, tá? E se a mesma coisa, se o vídeo estiver muito lento para você, você pode acelerar o vídeo, tá? Coloca a velocidade 1.25, 1.5, 1.75 ou velocidade 2 e você consegue assistir o vídeo muito mais rápido. Eu confesso que eu uso muito esse recurso ultimamente, tá? E vai dando toda a volta, né, na costura aí da cabeça. Aí, chegando ao final da costura, né, você já passou a costura na volta inteira da cabeça, você finaliza dando os nós ali para segurar bem essa costura e escondendo os nós para dentro da peça. Depois corta o fio para não ficar o excesso de fio e tudo certo para a gente passar para a próxima etapa, que vai ser a costura das cristas.
Na hora de costurar as cristas, você vai costurar uma por uma. Então, são 5 no total. Eu vou costurar cada uma, vou costurar uma só e as outras vão ser a mesma coisa. É só costurar assim, elas bem alinhadas e bem posicionadas para não ficar torto. Ou você pode também colar usando alguma cola que você já conheça, que você tenha plena confiança de que não vai soltar. Então, eu prefiro, nesse caso, fazer a costura, porque costurando também vai me ajudar a deixar a crista bem esticadinha, né? Porque como ela é uma peça oca, então, dependendo do caso, como ela for colada ali, pode ser que ela fique querendo se abrir, né? Não sei. Às vezes pode ser que não, mas por via das dúvidas eu achei melhor costurar. Então, alinha bem ali a crista no meio da cabeça, ali no topo da cabeça. Eu contei 5 carreiras acima dos olhos, tá? Então, conta ali para não ficar assim muito para frente nem muito para trás a crista, para dar certo de você costurar, porque são 3 na cabeça e mais 2 no corpinho, né, nas costas. Se você achar melhor, alfineta essa parte também, é uma parte fácil de alfinetar. E aí vale a pena também, porque você já vai saber certinho a posição. Não tem segredo também, eu vou costurando, pegando um ponto na cabeça e um ponto na última alça da última carreira, né? Da alça de fora da última carreira da crista. E assim eu vou fazendo, quanto mais próximos os pontos que eu pegar, melhor. Tô pegando ponto por ponto, que é para ter certeza de que vai ficar bem costurado. Faço a volta completa e a hora que chegar ali no final, eu finalizo com nós. E os nós, você pode dar o nó na própria crista ou então na cabeça, só que assim, em algum ponto que não vá aparecer, tá? Então, por exemplo, ali eu sei que eu vou costurar as cristas ali embaixo, então eu posso fazer um ponto logo abaixo ali na sequência, que se ficar aparecendo esse pontinho verde agora, não tem problema, que a gente vai costurar a crista por cima. E assim a gente vai costurar todas as cristas. E agora eu terminei de costurar as cristas, ficou igualzinho ali ao outro dinossauro, né, a costura. Agora a gente vai costurar as unhas, né, a gente vai bordar as unhas, não é costurar, a gente vai bordar. Eu escolhi usar um cor de rosa ali, porque no dinossauro verde eu optei por fazer as unhas em laranja, mas eu achei que o rosa ia combinar mais com esse lilás. Mas aí você pode fazer a unha do jeito que você achar melhor. E você vai bordar fazendo 3 pontinhos, passando 3 vezes o fio em cada ponto. Vai fazer isso em cada patinha. Então, ao final de cada patinha, eu faço o nó e finalizo, né? Corto o fio e começo com outro fio na outra pata, tá? Vocês vão ver aí que eu vou finalizar aí, cortar, e depois corto outro pedaço de fio para fazer outra pata. Eu não medi o tamanho dos fios, mas eu acredito que se você cortar um fio de uns 25 centímetros é mais do que suficiente. Então, eu faço isso em todas as patinhas.
Para bordar o pezinho, você vai fazer a mesma coisa, a mesma coisinha que a gente fez na mãozinha, a gente vai fazer no pé, o mesmo bordado. Eu tô passando aí em velocidade mais alta para vocês. Faz aquele mesmo esquema, se tiver muito veloz, você pode diminuir ali nas engrenagenzinhas do YouTube. E qualquer coisa que você tenha para falar sobre os vídeos, críticas construtivas que você tenha para fazer, deixa aí nos comentários que eu vou gostar de ter o seu feedback. E se você gostou, se você gosta desse jeito desse estilo de videoaula, deixa aí também nos comentários para eu saber, para a gente manter, né, e para a gente melhorar no que for preciso. Então, a gente agora já finalizou o nosso dinossauro, ele ficou desse jeito. Então, gente, muito obrigada por assistirem, tenham um ótimo 2023 e vamos juntos nesse ano que a gente vai fazer bastante amigurumi, tá? Ah, deixa eu só mostrar um detalhe para vocês, é que se você quiser, você pode bordar a boca do dinossauro, tá? Aí você vai passar um fio preto ali, você pode prender ali no meio da boca, para não ficar esse fio comprido sambando ali. Mas eu achei que ia ficar bem esquisito, então eu preferi não fazer, mas é uma opção para você. E às vezes o cliente também quer o amigurumi com boca, né? Porque as pessoas gostam de que os bichinhos tenham boca. Eu não gosto tanto assim de fazer boca dos meus amigurumis, vocês já sabem. Então, olhem como ficou, como ficaram os detalhes, né, do nosso dinossauro, como ficou o formato da cauda. Achei que ficou bem legal. Ela assim, inteiriça, sem ser costurada no corpo. Eu achei que ficou bem bonitinho. Então, gente, ficou desse jeito. Ficaram assim os dois bonitinhos. Façam aí também. E muito, muito, muito obrigada por assistirem, por me acompanharem, por estarem no clube de membros. É por vocês que eu continuo esse trabalho, tá bom? Até o próximo vídeo.